Aqui, cada vez mais aquele barulhinho lá, tá? Aquele barulhinho que eu adoro. Vamos seguir com a nossa Vamos. reportagem. A Kelly Dias está aqui com a gente, Joel, para trazer as informações sobre um caso que ganhou o noticiário e a gente já repetiu aqui muitas vezes, né, de pessoas que vão passar por procedimentos estéticos e, infelizmente, acabam perdendo a vida. Dessa vez, uma mulher que morreu ao realizar um procedimento chamado hidrolipo, uma espécie de lipoaspiração, né? Na cidade de São Paulo, teve um mal súbito durante a cirurgia e não resistiu. A Kelly vai atualizar esse caso aqui pra gente. Tudo bem, Kelly? Boa tarde pra você. Kelly Dias, bem-vinda aqui ao nosso jornal, minha amiga Paloma, né? Apenas 31 anos de idade, naquela vontade de mudar um pouco o corpo. Infelizmente, caiu nas mãos de um médico que muito provavelmente não teria capacidade de fazer o procedimento lá com toda a segurança, né, Kelly? Pois não, querida? Kelly tá ouvindo? Não, ela não tá ouvindo a gente. Vamos refazer o contato. Sabe uma coisa aqui que me chamou a atenção nesse caso? Ontem o Marcelo recebeu em primeira mão e nós imediatamente enviamos o Moreira para lá. O helicóptero na sequência também mostrando a clínica e tal. O marido disse que demoraram para chamar o socorro. Lá na clínica mesmo, quando perceberam a complicação, demoraram muito para chamar o SAMU. E uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se a Kelly vai confirmar ou não, é que ela, Paloma, conheceu o médico no dia. No dia da cirurgia. No dia. Chegou lá, oi, prazer e tal, vamos pro procedimento e tal. Por que isso me espanta? Porque qualquer procedimento, acho que você tem que ir lá, passar por uma consulta, conversar com o doutor, com a doutora, ver se você tem a confiança, se a confiança é mútua, se você comprou tudo aquilo que ele colocou para você, né? Se ele vai te pedir exames e tal. Então isso me chamou muito a atenção. Como você conhece um médico na hora do procedimento cirúrgico, sabe? Não sei se eu estou falando alguma besteira aqui ou não, mas eu acho que não é um meio convencional, né? Kelly Dias, querida, boa tarde, bem-vinda aqui ao Bora Brasil. Boa tarde para você também, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. É exatamente isso que você falou, viu, Joel? A gente acompanhou o enterro aí da Paloma, que aconteceu por volta de 11h30 da manhã, no cemitério de Vargem Grande Paulista, onde ela morava com o marido. Joel, é o seguinte, ele contou pra gente que eles tiveram uma consulta online apenas com a clínica. Que ela ficou conversando com essa clínica já há meses, mas tudo através de telefone, de mensagem, ela sequer conheceu a clínica. E uma semana antes do procedimento, a avaliação foi online, o que espanta bastante a gente. Eles chegaram no dia do procedimento por volta de 7h30 da manhã nessa clínica. Às 9h, ela entrou então na sala de cirurgia. O médico teria dito ali que o procedimento demoraria por volta de 2 horas e que ela teria alta no mesmo dia, inclusive. Só que 2 horas depois, ele começou a ver uma movimentação estranha, pessoas saindo, indo com rostos assim, parecendo apreensivos, e de repente ele foi perguntar dela, e aí uma enfermeira falou para ele que ela estava já no quarto, dormindo, e que depois ele poderia vê-la. Só que uns 40 minutos se passaram, nada dele vê-la, até que ele foi lá e abriu a porta do quarto, não a encontrou. Então ficou desesperado perguntando por ela. Aí o médico falou para ele que a saturação dela havia caído e que ela estava sendo reanimada. Então, quando ele encontrou a esposa, ela já estava na ambulância do SAMU sendo reanimada. Teve uma parada cardíaca e foi levada rapidamente ao Hospital Municipal do Tatuapé, e chegando lá teve uma nova parada cardíaca, não resistiu. A Paloma, que tinha então 31 anos, ela já tinha realizado um procedimento estético anterior, preenchimento nos glúteos, mas agora ela queria fazer essa hidrolipo nesta clínica que conheceu através das redes sociais, Joel. Aí, então, é exatamente aquilo que você havia comentado, Joel. Que ela conheceu pessoalmente mesmo o médico só no momento da cirurgia, né? Ô Kelly, médico. Eu ouvi por alto aí que esse médico já tem um histórico de muita reclamação, de procedimentos errados, equivocados. Nós já temos conhecimento do histórico desse doutor aí?
Olha, são 10 inquéritos em andamento, Olha. é o que a gente tem apurado, Joel. Um deles, inclusive, culminou com a morte de uma pessoa. Foi registrado o caso como morte suspeita, uma mulher que colocou silicone nos seios, e foi isso em 2021, e aí dias depois ela acabou morrendo. Então a gente não tem ainda detalhes desse inquérito, né, para saber se de fato o médico teve ou não culpa, mas o fato é que são 10 inquéritos em andamento que ele responde, Joel. Quem está respondendo ao inquérito, você tem total razão. Não é culpado, não pode ser considerado culpado. Agora, 10 inquéritos de casos similares, você tem que levar isso em consideração. Você tem que ter acesso a isso. Você tem que pesquisar o profissional, a profissional que vai fazer um procedimento, seja ele qual for em você. E há meios para pesquisar. Todas as vezes que acontece uma tragédia como essa, nós falamos aqui. Ou pesquisa, vai atrás do CRM do cara, faça uma checagem mesmo, minuciosa, para saber se ele é habilitado, se ele tem a especialidade, se o procedimento pode ou não pode ser feito em clínica, se a clínica tem estrutura ou não tem. É aquela, sabe, de você se arriscar porque é mais barato. Só que nessa do mais barato, quando envolve saúde, pode terminar do jeito que a Paloma terminou. R$10.000, ela fez a transferência lá e passou por uma empresa que está no nome do médico e tal. Será que esse valor é condizente com os procedimentos normais que são feitos por aí? Tudo isso você tem que questionar. E outra você tem coisa, que investigar. Eu sei que é sedutor, às vezes, você falar, pô, o procedimento é R$10.000, estão me falando e custa 50, 60. Você se seduz por aquele preço baixo. Mas você não pode ir de peito aberto numa situação dessa. E tem uma outra coisa, eu estava vendo aqui que a hidrolipo, ela tem algumas diferenças em relação à lipoaspiração, que a gente já conhece, né? Ela é um pouquinho menos invasiva, tira menos gordura do corpo do que a lipoaspiração, e ela é feita com anestesia local. E muitas vezes, quando a gente olha para um procedimento que é feito só com anestesia local, com o paciente acordado, o que a gente imagina? É um procedimento menos invasivo, menos arriscado, e talvez você trate isso como algo de menor importância, quando no fundo não é, né? É. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados, né? O principal é o médico atuar da maneira correta, fazer a coisa certa, e é isso que a polícia vai investigar agora. Que pena que só depois de uma morte, né? Com tantos inquéritos aí já em cima dessa clínica, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Esses inquéritos são contra a clínica ou o médico, Kelly? É diretamente com o médico? Contra o médico, Joel, né? Contra o médico. A gente ainda não sabe há quanto tempo que esse médico estava trabalhando nessa clínica, mas os inquéritos são contra o médico desde 2020. Tá. Já se sabe a causa da morte? O que levou ela à morte? Substância que entrou ali de forma equivocada? Ou se foi embolia mesmo? Já tem alguma... Embolia pulmonar, a princípio embolia pulmonar, né? Mas agora, claro que o IML solicitou vários exames para saber o que de fato aconteceu, quais substâncias foram, né, aplicadas ali nela. A gente não sabe, por exemplo, se ela já tinha começado o procedimento, se foi ao final do procedimento, se foi por causa da anestesia. O marido ainda comentou que ela era alérgica a Tramal, um medicamento que é dado para dor, né? Que ele falou várias vezes lá que ela era alérgica a esse medicamento. Não sabemos também se esse medicamento foi dado para ela, enfim, mas que os exames, ele disse que os exames, todos solicitados pela clínica, de sangue, urina e etc., estavam em ordem, perfeitas condições. Não sei se você foi além nesse caso, se não foi, não tem problema nenhum, porque a gente desenrola depois, se aprofundando um pouco mais. Esse tipo de procedimento, essa hidrolipo, pode ser feito em clínica? Há autorização para se fazer em clínica? Se sim, a clínica tem que ter isso, tem que ter tal equipamento e tal suporte. Nós sabemos de algo nesse sentido, Kelly? A gente ainda está apurando, Joel, porque a lipoaspiração mesmo, a gente sabe que não poderia ser feito nesse tipo de clínica, mas a hidrolipo, que é um procedimento um pouco menos invasivo, a gente ainda não tem essa informação. Esse procedimento, como a Ana estava falando até, é um procedimento para retirar a gordura localizada, então ele é menos invasivo, anestesia local, e a agulha que se coloca, né, é bem mais fina também, né, aquele cano que faz a sucção da gordura é bem mais fino também, mas é preciso ter equipamentos necessários ali, caso aconteça esse tipo de intercorrência, né, Joel? Entendi. Kelly Dias, querida, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Para você também, Joel. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.